Olá, pessoal! Antes de começar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Vanessa, sou mestre em Fisiologia Vegetal, doutora em Agricultura e atualmente eu integro o time de professores do curso de Agronomia da UNA de Uberlândia. E hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre o curso de Agronomia. Quero tentar mostrar para vocês quais são as possíveis áreas de atuação desse curso. E para isso, eu vou começar com uma pergunta. Uma pergunta que pode ser muito simples ou não. O que faz um agrônomo? O que será que um profissional da agronomia faz? Pessoal, o agrônomo não é só aquele cara que cuida ali da lavoura. Ele é sim o cara que cuida da lavoura. Mas além disso, ele também cuida do solo. É ele que vai garantir que o seu solo seja bom o suficiente para o cultivo. E ele ainda vai usar técnicas para manter o seu solo sempre viável. Ele cuida da lavoura. Olha aí as lavouras de soja, milho, algodão, café, entre tantas outras lavouras que nós conhecemos. O agrônomo também cuida das florestas, nativas ou não, comerciais ou não. Ele também é capacitado para cuidar dos animais da fazenda, do gado, de suínos, equinos, das aves. Ele também administra a propriedade rural, que atualmente deve ser vista como uma empresa rural. E ele também pode administrar grandes empresas do setor agrário. Ele também atua na parte comercial e financeira da fazenda. É ele que vai fazer as compras de insumos, ele que vai vender a produção da fazenda. E não só isso, o agrônomo também pode atuar em outras áreas. Ele pode ser um pesquisador, por exemplo. Ele pode atuar no desenvolvimento de plantas geneticamente modificadas, no desenvolvimento de insumos agrícolas, de agrotóxicos. É ele que vai desenvolver técnicas de cultivo mais eficientes e mais sustentáveis. E um agrônomo também pode ser um professor, pode ser aquela pessoa que leva um conhecimento aos futuros agrônomos. E existem tantas outras formas de um agrônomo trabalhar, não é mesmo? Mas olha só, visto a amplitude de áreas que um agrônomo trabalha, o que será que é ensinado no curso de agronomia que permite o agrônomo atuar em tantas áreas diferentes? Certo? Então, é isso que eu vou tentar mostrar para vocês agora, aquilo que é abordado no curso de agronomia. Dentre tantas as áreas, a gente trabalha o solo, a gente entende o solo, a gente estuda sobre o solo, aprende a cuidar do solo para torná-lo sempre apto ao cultivo de lavouras. O clima. Como que o clima afeta o desenvolvimento da planta? Como que o clima pode afetar nas atividades da propriedade rural? Quais os fatores climáticos que são essenciais para o desenvolvimento das plantas? E o que acontece quando esses fatores climáticos ocorrem em proporções indesejáveis? Excesso de chuva, falta de chuva, altas temperaturas, baixas temperaturas. O agrônomo também ele aprende a sustentabilidade. Sustentabilidade, a palavra do momento. O aluno vai aprender a lidar com as práticas agrícolas de uma forma mais sustentável, buscando preservar os solos, manejar as lavouras da forma mais consciente e trabalhar sempre pensando na preservação do meio ambiente. Fisiologia vegetal. O agrônomo vai entender como a planta funciona por dentro, como é o metabolismo da planta, como que a planta realiza a fotossíntese, como ela respira, como ela consegue crescer e se desenvolver, como ela responde aos estresses ambientais. E o agrônomo também vai aprender sobre estresses ambientais. Quais os efeitos dos estresses na planta? O que acontece quando a planta não tem água suficiente? Ou o que acontece quando a quantidade de água está excessiva para a planta? Temperaturas altas, ventos extremos. Então, o agrônomo vai entender toda a resposta da planta a esses estímulos. Pragas e doenças, que atualmente pode ser considerada uma das principais causas de perda de produtividade das lavouras. Então, o agrônomo vai aprender a manejar pragas e doenças na lavoura.
Grandes culturas, olha aí, soja, milho, cana, algodão, entre tantas outras culturas que movimentam a economia do nosso país, não é verdade? Civicultura, é nesse ponto que o agrônomo vai aprender a cuidar de florestas, florestas plantadas ou não, florestas nativas ou não. Olha aí, florestas de eucalipto como um exemplo. Paisagismo. Sim, um agrônomo pode trabalhar com paisagismo. Um agrônomo pode projetar praças, paisagismo de casas, parques e afins. Olericultura e fruticultura. É aqui que o agrônomo vai aprender a cultivar vegetais, hortaliças, frutas. O agrônomo também vai atuar no melhoramento vegetal, ou com a biotecnologia, que é uma ferramenta do melhoramento vegetal. E é aqui que ele vai aprender a desenvolver as plantas geneticamente modificadas, as plantas transgênicas. Ou então ele vai aprender a selecionar plantas mais adaptadas ao ambiente de cultivo. Tecnologias de aplicação e tecnologias no campo. Olha só que interessante essa parte. Aqui vocês podem associar aqueles tratores gigantes que vemos nos campos, aos pulverizadores, aos maquinários agrícolas, os drones que hoje estão sendo usados em diversas atividades rurais. Então, toda essa tecnologia que já é usada no campo, o agrônomo vai aprender a lidar com ela. Na pecuária, o agrônomo ele aprende técnicas de criação de gado, de nutrição do animal, do desenvolvimento da pastagem, do cuidado com a pastagem. Outras criações animais, como piscicultura, avicultura, suinocultura, o agrônomo pode atuar em todas essas áreas. O agrônomo também aprende a irrigar as plantas, como montar sistemas de irrigação, como que o agrônomo vai conseguir produzir em regiões extremamente secas. Logística, o escoamento da produção. Olha só, se produziu na fazenda, tem que vender isso. Como vou fazer? Como vou levar o meu produto ao comprador? E o mais importante do curso de agronomia, o agrônomo vai aprender a lidar com pessoas. O relacionamento pessoal, cliente e comprador, cliente e vendedor, agrônomo e produtor rural. Essa relação com as pessoas é muito focada no curso de agronomia. Mas olha só, será que vale a pena cursar agronomia? Será que o agronegócio é um meio viável de se ingressar no nosso país? Será que ele é importante para o Brasil? É aqui que eu tento responder isso para vocês. O agronegócio é extremamente importante para o nosso país. Nos últimos anos, o sistema do agronegócio, o agronegócio em si, tem passado por grandes técnicas de modernização, por um processo de modernização que tem gerado um crescimento econômico muito notável. Aqui nesse gráfico a gente consegue acompanhar como foi o crescimento das exportações do agronegócio nos últimos anos, desde 1989 até aqui 2017. Olha só como foi o comportamento das exportações. As exportações cresceram muito nos últimos anos, cresceram em quase 10 vezes nesses últimos anos. E as importações continuaram relativamente estáveis. Isso mostra que o agronegócio brasileiro, além de produzir em quantidades suficientes para se sustentar, produz em quantidades maiores que são capazes de serem exportadas. Continuando aqui nesse tema de exportação, quando a gente analisa quais são os produtos mais exportados pelo Brasil, dos 10 produtos mais exportados pelo Brasil, 6 são produtos que vêm ali do agronegócio. Isso que, se a gente for destrinchar esse tópico 10, escrito outros, desse tópico, ainda tem a cana-de-açúcar e o suco de laranja, que também vem do agronegócio. E trazendo esse destaque para a soja, que é o produto mais exportado atualmente pelo Brasil,
a gente nota a importância do Brasil como um produtor de soja no cenário mundial. Ele está sempre ali brigando com os Estados Unidos, primeiro lugar, segundo lugar, primeiro lugar, segundo lugar. Mas na safra 2018-2019, o Brasil ocupou o segundo lugar no ranking de produtores mundiais de soja. E para essa safra existe uma grande expectativa de que ele ultrapasse os Estados Unidos. Vamos esperar o fechamento da safra aí que a gente vai ver como é que ficou. O agronegócio é tão significante para o Brasil e para o PIB nacional que em 2019 só o agronegócio representou mais de 20% do PIB do Brasil. Isso porque no ano de 2019 ainda teve um crescimento de quase 4%. Então, olha só, um único setor econômico responde por mais de 20% do PIB de um país. Trazendo mais pontos importantes aqui do agronegócio. Em 2019, o setor empregava mais de 18 milhões de pessoas no país. Em 2019 também gerou mais de 600 bilhões de reais com o valor adquirido na sua produção. E olha que interessante esse dado. O agronegócio tem levado desenvolvimento para muitos municípios que não são tão bem desenvolvidos. Ele está levando desenvolvimento econômico para locais que são economicamente desfavoráveis. E isso só foi possível porque o agronegócio está crescendo em direção a diversas regiões que ainda não são exploradas economicamente. São regiões que não eram fortes no agronegócio, e o agronegócio foi chegando e foi ocupando economicamente essa área, e com isso levou desenvolvimento, gerou muitos empregos e tirou 230 municípios da região do Nordeste brasileiro de situações econômicas desfavoráveis. Uma dessas regiões que merece destaque é o Matopiba, uma das regiões mais fortes no agronegócio para o nosso país. Mas olha só, falar da importância do agronegócio, num cenário anterior ao nosso, estava ok, mas agora o cenário mudou. Nós estamos vivendo uma pandemia, estamos vivendo a pandemia do Covid-19. Será que o agronegócio não foi afetado? Será que o agronegócio ainda tem o mesmo impacto, tem a mesma importância que ele tinha antes do Covid? Pessoal, o bordão, o agro não para, ele é verdadeiro, ele é real. O agro realmente não pode parar. E ele não parou nem durante a pandemia. Ele se mantém ativo, lucrativo e empregativo. E é o agronegócio que vai equilibrar a balança comercial do nosso país durante a pandemia. Pessoal, alimento é fundamental, é a necessidade básica de todo mundo. Então, a produção de alimentos não pode parar. E olha só que interessante, o Brasil é considerado o celeiro do mundo, o grande fornecedor de alimentos global. Então, isso deixa claro o potencial do setor agrário do nosso país. A demanda por produtos que vêm do agronegócio não vai diminuir. É claro que não dá para falar que o Covid não afetou em nenhum momento o agronegócio, mas o agronegócio foi capaz de se reinventar, de contornar a situação negativa que o isolamento social gerou. Fechamentos de bares, restaurantes, escolas, feiras afetaram demais os pequenos produtores, que acabaram não tendo como escoar a sua produção. Mas a reinvenção cabe dentro do agro. E o que esses produtores começaram a fazer? Começaram a usar redes sociais para vender, a vender no estilo drive-thru, que a pessoa não precisa descer do carro para pegar o seu produto. Começaram a vender por aplicativos, entre outras formas. E muitos desses produtores
encontraram nesse meio uma fonte tão lucrativa e tão positiva que muitos pretendem não retomar ao método de comercialização dos seus produtos antes da pandemia. E ainda, o agronegócio teve setores que não precisaram nem se reinventarem. Olhando esses dados aqui, olha aqui, esses primeiros dados falam sobre o primeiro trimestre de 2020. O primeiro trimestre de 2020 foi o trimestre que muitos países importadores, que são importadores do Brasil, estavam em isolamento total. E nem isso afetou a exportação do país. Olha só, a soja, no primeiro trimestre de 2020, cresceu em exportação 12% em relação ao mesmo período de 2019. Olha o frango cresceu o número de exportação em 2,2% em relação ao mesmo período do ano passado. E a carne bovina, que cresceu 6% em relação a esse mesmo período? Olha, em maio, um dado um pouco mais recente aqui, em maio, a exportação de carne bovina cresceu em 21% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, esse cenário mostra que o agronegócio se mantém consistente diante do cenário pandêmico que estamos vivendo, que o agronegócio ainda tem demanda, ainda tem pessoas consumindo os produtos produzidos aqui. A pandemia, ela afetou diversos setores da economia do país. O número de demissões cresceu em diversos setores e o desemprego só aumentou. O efeito negativo que a pandemia deixou para o nosso país é nítido. Só que o setor agrário foi um dos que menos sentiu. Foi o setor, por exemplo, que menos demitiu durante a pandemia. Inclusive, em muitos estados, o setor gerou novas vagas de emprego. Olha só, olha o quanto isso está ressaltando a importância econômica do agronegócio para o nosso país, em meio a uma pandemia, uma crise econômica das proporções que estamos vivendo hoje, o agronegócio foi capaz de gerar novas vagas de emprego. Aqui são algumas das notícias que vão saindo. No Mato Grosso, o agronegócio gerou emprego. No Paraná, entre outros tantos locais do país, o agronegócio continua ativo, continua empregativo. Pessoal, esse era o assunto que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que tenha sido proveitoso. Espero que vocês tenham conseguido entender a importância do agronegócio para o nosso país, conseguido entender a força do agronegócio para o nosso país e a atuação do agrônomo, como o agrônomo está atuando dentro de todo esse contexto, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês.